Dias de muita reflexão, né? Hoje a gente vai chegar ao final de mais um livro da Bíblia. Nós vamos chegar ao final do livro de 2 Reis. Um livro que traz um resumo de muitos reinados e a gente vai entendendo ao passar pelo decorrer desses livros, a gente vai entendendo o rumo triste, o rumo caótico que Israel vai chegar. O povo que era o povo escolhido por Deus, uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação que Deus fez, levantou, né, do nada, de escravos, ali o povo que era escravo no Egito, passou pelo deserto, alcança a terra prometida, Deus dá a eles poderes, dá a eles provisão, eles se tornam uma nação forte, poderosa, um rei vem e constitui mais poder e tudo mais. Deus vem através do seu filho Salomão, constrói um templo, edifica um templo de paz, e aí um rei que é o sucessor de Salomão, um de seus filhos, vem com a cabeça totalmente perdida, destrói tudo aquilo que Deus tinha feito até ali, divide o reino em tribos do norte e do sul, Israel ao norte, Judá ao sul, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O povo passa a ser dividido, né? Então, nós vemos aqui duras sessões de destruição daquilo que Deus com muito custo levantou e fez por esse povo. E nós vamos chegar ao final do livro de 2 Reis. Hoje nós vamos estudar 4 capítulos, um resumo breve aqui do capítulo 22 até o 25. E já no capítulo 22, algo bacana, nós vamos falar sobre a devoção de Josias, o reinado de Josias, o último rei de Judá, que fez o que era agradável aos olhos do Senhor, o último rei de Judá que correspondeu às expectativas de Deus. E as expectativas de Deus, elas não eram expectativas elevadas, assim. Nós podemos entender que as expectativas de Deus era que pessoas realmente com o coração voltado ao reino, a agradá-lo, a servi-lo e a principalmente levar o povo a viver em adoração a Ele, levar o povo a viver em um cenário onde Deus pudesse se alegrar, pudesse estar no meio deles. Então, no capítulo 22 a gente vê que ele faz o que era agradável ao Senhor. Ele começa o seu reinado muito cedo, aos 8 anos de idade. Aos 16 ele começa a buscar o Senhor, então isso me faz entender que há um tempo, né, a gente pode sim ser inserido, a gente tem que, isso fala comigo, né, porque tenho filhos nessa faixa de idade, isso me faz entender, me faz pensar na precaução e principalmente também no cuidado que a gente tem que ter, na sensibilidade, porque nós não podemos empurrar, nós não podemos imputar algo aos nossos filhos, nós não podemos obrigá-los a viver uma realidade. Eu creio que o reino de Deus, voltando os olhos, por exemplo, para as crianças, e Jesus fala muito sobre as crianças, Jesus fala sobre cuidarmos dos pequeninos, sobre dar atenção, sobre o reino ser deles, pela pureza e tudo mais, mas instruí-los, a palavra de Deus diz também sobre instruí-los no caminho, Provérbios 22, versículo 6, instruir os seus filhos no caminho do Senhor. A nossa caminhada, ela tem que ser um testemunho para essas crianças, para esses jovens, para essas próximas gerações. Eles são, assim como nós, eles precisam ser tocados, moldados e moldados pela percepção da presença e do poder de Deus. Eles precisam criar suas próprias experiências. E para eles serem visitados pelo Senhor, nós temos a obrigação, acho que o papel fundamental de gerar um ambiente profético para que isso aconteça. Então, não basta só eu falar para os meus filhos, enfim, para essa próxima geração, que é importante que eles vivam com o Senhor. Eles vão ver a minha vida como um exemplo, eles vão ver a tua vida como um parâmetro. Muitos pais sofrem por isso. Muitos pais sofrem, pelejam demais pela vida dos seus filhos, mas em muitos casos é sim um esfriamento, um distanciamento do Senhor, em consequência de algo que eles viveram durante a vida, do que eles viram passando durante a vida. Então, que em nome de Jesus nós possamos também ser os servos de Deus que fazem o que é agradável aos olhos de Deus. E aí, voltando para o contexto da palavra, ele busca o Senhor, então aos 16 anos de idade, ou seja, ele começa a reinar aos 8, busca o Senhor, óbvio que ele tinha alguém que o assessorava, e com 26 anos de idade, a palavra vai nos dizer que ele começa a restauração do templo. Ele começa a restaurar o templo.
nesse período aqui, enquanto ele estava restaurando o templo, ele encontra o livro da lei do Senhor. Ele encontra o livro que era ali o Pentateuco, que estava perdido por cerca de 60 anos. Olha que interessante, por cerca de 60 anos a lei do Senhor estava perdida e tinha pouquíssimas cópias. Então, como que alguém vai viver nos caminhos de Deus? Como que alguém vai viver na presença do Senhor se a própria lei de Deus é esquecida? Se os ensinamentos de Deus é esquecida? E ao estudarmos aqui o Pentateuco, a gente viu a importância que Deus dava, que Moisés, que ele trazia ali sobre a liderança de Moisés, principalmente, de enfatizar em cada geração que vinha o ensino da lei. Aprender o que Deus fez, o que Deus espera deles e o que Deus há de fazer para aqueles que seguem a lei de Deus. O cenário de destruição, o cenário caótico que a gente vê esse povo vivendo é muito em função do distanciamento da lei de Deus. Então, é uma consequência. Não porque Deus é ruim ou nada disso, pelo contrário, eles estão trilhando um caminho longe de Deus e não há como prosperar em caminhos longe do Senhor. E onde está o livro da lei de Deus? Onde está sendo... qual a importância que o livro de Deus tem na tua vida hoje? Eu confesso que cresci numa casa e em um ambiente onde a palavra de Deus ela era ali aberta. Aquela Bíblia que fica aberta ali no Salmo 23, às vezes no Salmo 91, páginas amarelas empoeiradas, que não tinha vida nenhuma. E esse é o retrato de muitas pessoas. Esse é o retrato de muitas vidas. E eu não cresci num lar cristão, mas a Bíblia estava lá. Em muitos lares cristãos, a palavra de Deus é um mero enfeite. A Bíblia serve para o cristão, muitas vezes, ir a um culto. E hoje, infelizmente, esse cenário, por conta do cenário atual que nós vemos, não é possível. Mas servia de enfeite para que o cristão levasse para o culto, mas que nem lá era aberta. Então, onde está a lei de Deus? Em nossas casas, em nossas vidas. A palavra do Senhor ela tem sido viva. Então, a palavra de Deus diz aqui, por 60 anos a lei ficou escondida. A lei ficou perdida, havia poucas cópias. E hoje nós temos acesso a essa palavra. Hoje nós temos acesso de diversas formas. A Bíblia em diversos formatos, em áudio, em aplicativo, papel, Bíblia para crianças, Bíblia numa linguagem para os dias atuais, uma Bíblia, uma linguagem de estudo, uma Bíblia com uma linguagem mais para o grego, para o hebraico, enfim, há diversas formas de estudar a palavra, porque ela não pode ficar perdida, porque ela não pode ficar fechada, porque ela não pode ficar calada. E esse deve ser o nosso foco, abrir a palavra para que ela salte aos olhos, para que ela cause vida, a começar em nós e faça-nos transbordar, a ponto de ser uma verdade tão real em nossas vidas que a gente não consiga mais viver longe daquela verdade, longe daquela palavra, longe daquele contexto. A palavra aqui no contexto do texto aqui, 22, tá? 2 Reis 22 fala que ficou fechada por 60 anos. Amon e Manassés provavelmente nunca consultaram a palavra. Nunca consultaram a palavra. Mas quando o recebe, tendo lido o seu conteúdo, Josias fica profundamente triste, ele se humilha diante de Deus. Quando a gente recebe a palavra, e a palavra diz que a palavra ela traz a verdade que transforma. A palavra de Deus ela nos alimenta para o bom, ela nos alimenta para aquilo que nós precisamos ouvir em termos de esperança, em termos de expectativa, de sonhos e tudo mais, mas ela também traz um confronto que nos alinha em termos de caráter, em termos de perspectiva, que nos faz que gera arrependimento verdadeiro, genuíno e que nos permite alcançar as bênçãos de Deus. Josias fica profundamente triste, ele se humilha na presença de Deus. Quando ele entende a lei, ele entende o cenário, ele fala, poxa, o que nós estamos vendo aqui é completamente contrário. Ele organiza ali um conselho espiritual como consequência dessa tristeza, e eu creio que todo arrependimento, toda tristeza, tudo aquilo que gera em nós, toda insatisfação, ela tem que produzir um resultado. Se você fica insatisfeito com algo, se você fica triste com algo, se você vê algo ali e sente dentro do seu coração que as coisas não estão certas, mas aquilo também não gera resultado algum, algo está errado em você. Algo está errado na sua atitude.
Você não pode se conformar com aquilo que Deus está colocando no seu coração em termos de insatisfação. Você deve produzir um resultado. E é o que ele faz. Ele organiza aqui um conselho espiritual, do qual muito provavelmente o profeta Jeremias fez parte. Jeremias, no capítulo 1, versículo 2, ele fala um pouquinho sobre isso. E quando esse conselho recebe a resposta do Senhor, ele dizia que o juízo era inevitável, mas seria adiado por causa ali da humilhação do rei Josias. Ou seja, haveria sim uma resposta, haveria sim uma punição por todos aqueles absurdos que eles estariam vivendo ali. Note que no último vídeo nós falamos da aparição do profeta Isaías. Aqui nós estamos citando um contexto histórico onde o profeta Jeremias, provavelmente ali fazendo um link com as datas e tudo mais, era parte desse contexto. Então lembre que o reino era dividido, tá? Israel e Judá. Então os profetas apareceram nesse momento aqui. Muitos dos livros proféticos que a gente vai estudar no decorrer aqui do nosso propósito vão se encaixando nesse cenário histórico que a gente está vendo aqui dos reis. Muito vai se encaixando nesse cenário histórico que o livro de 1ª e 2ª Reis traz, os livros de 1ª e 2ª Crônicas vão trazer. É nessas lacunas de tempo que muitas profecias, que muitos desses profetas vão aparecer, trazendo aqui um contexto. Então, haveria sim uma grande sentença a ser colocada, mas que por causa da humilhação de Josias, por causa da devoção dele, o Senhor adia isso, o Senhor deixa isso para frente, o Senhor traz ali como um perdão para aquele momento. O capítulo 23 vai falar sobre renovação de aliança. Mais uma vez, então, nós vamos ver que Deus ele permite uma restauração de aliança. Nós vimos o rei Josias, ele alimentado ali pela leitura do livro da lei, alimentado ali pela palavra do Senhor e pela profecia da profetisa Hulda, que vai aparecer nesse contexto. Ela inicia aqui então esse contexto todo, baseado também nas profecias daquele tempo, inicia uma reforma ali espiritual, uma reforma religiosa em Judá. Vale lembrar que a gente falou assim um pouquinho do capítulo anterior, onde ele fez ali um conselho, onde ele reúne ali os profetas e os líderes da nação naquele tempo, pessoas que tinham essa importância. Mais uma vez, ele acaba com o que era oculto ali, os cultos e adoração a Baal, como outros reis ali que tinham aliança com Deus fizeram. Ele despedaça a imagem do ídolo que estava no templo do Senhor, acabando ali com as casas de prostituição cultuais, que eram o culto em si, ali a Baal, a Será, aquelas divindades, eram gerados ali, eram cercados de prostituição cultual. Eles tinham sim atos sexuais em culto a essas divindades. Então ele destrói tudo isso, ele destrói os altares de idolatria, ele destrói tudo aquilo ali que era reprovável ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer nesse capítulo que por fim Josias celebra a Páscoa mais uma vez. Ele convida todo o povo a participar da festa que celebrava a saída deles de libertação lá do Egito. Ele refaz esse contexto todo na memória e no coração do povo. A lei ficou perdida. Nós vimos que que na Torá ali, os 5 livros, eles falavam muito enfaticamente a respeito dessas festas e da Páscoa, de como foi a libertação do povo. Se por 60 anos esse livro fica escondido, fica perdido, provavelmente uma geração inteira nem tinha conhecimento do que realmente, da real importância disso. Uma geração inteira passa sem saber a real importância desses contextos todos. Então, essa celebração ela é destacada aqui nas Escrituras como uma das 5 celebrações registradas que houve nesse período. Por fim, o rei Josias morre em um conflito de guerra. Vale lembrar que os reis mesmo, eles iam às guerras, eles participavam dessas guerras, no qual ali essa guerra ela se envolveu sem necessidade. Foi uma guerra que não tinha necessidade. E algo que deixa ali o profeta Jeremias muito triste. O texto de 2ª Crônicas, no capítulo 35, versículo 25, vai falar sobre isso. Então, nós já estamos vendo aqui
a importância e a relevância dos profetas aqui, Jeremias, Isaías, aparecendo nesses contextos aqui históricos. Mas o rei, então, um rei ótimo, o último rei bacana que Judá teve, morre por uma guerra que não precisava acontecer. O seu sucessor, a palavra vai dizer que foi Jeoacás, que era mau e faz o que o Senhor reprova. Então é um perde-ganha danado que a gente vê no livro, nessa época de reis aqui. Um rei bom que vem, faz tudo que é certo, conserta, renova a aliança com Deus. E aí vem outros reis e vem destruindo tudo. Depois surge um novo rei. Me faz lembrar um pouquinho a Era de Juízes também, né? Porque na Era de Juízes a gente vê que o povo vem, Deus levanta um juiz, um libertador, ou um juiz ou uma juíza, né? Vem ali, liberta o povo e tal, o povo dá glória a Deus, restitui e pede perdão, mas assim que esse juiz morre, o povo cai tudo de novo e volta a ver tudo no pecado, tudo errado, até um novo juiz ser levantado e tudo mais. Aqui também é um contexto muito parecido. O reinado de Jeoacás dura apenas 3 meses, porque ele foi levado como cativo para o Egito, e Eliaquim, a quem o rei do Egito chamou de Jeoaquim, seu irmão mais velho, assume o trono. Jeoaquim, ele reina 11 anos sobre o trono de Jerusalém e também faz o que era ruim aos olhos de Deus, também faz o que é mal aos olhos do Senhor. Nós estamos vendo um cenário aqui catastrófico de destruição. Capítulo 24, nós já vamos entrando aqui falando sobre as tribulações do reinado de Joaquim, um reinado que não foi agradável a Deus. Nós vamos ver aqui um pouco das consequências disso, alguns contextos para exemplificar o que realmente não foi agradável. Nós vamos ver aqui que nos dias de Joaquim se cumpre a profecia a respeito do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. Por causa ali da sua desobediência, Nabucodonosor ele domina a nação. Esse homem aqui vai aparecer agora com um pouco mais, de uma maneira um pouco mais enfática. Então, Nabucodonosor aparece, ele domina a nação, ele domina ali Judá, ele domina Jerusalém, mantendo Jeoaquim como um rei súdito, mantendo ele ali como um rei, como alguém que está governando por ele. O povo sabe que está como cativo, mas teoricamente ainda não está, né? Está e não está. 3 anos depois, ele se rebela contra a Babilônia e mais tropas inimigas então vão ser enviadas para atacá-lo. Então ele é como se ele estivesse reinando, ele foi dominado, ele está governando ali debaixo ali do domínio ali de Nabucodonosor. Ele decide se voltar contra Nabucodonosor, então mais tropas vão para atacá-lo. Quando ele morre, tendo morrido Jeoaquim, aqui vai entrar um conflito bastante com os nomes, tá? Morre Jeoaquim, Joaquim e o seu filho assume o trono, são nomes muito parecidos, assume o trono e também faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele vai ser levado à Babilônia como prisioneiro e viveu 37 anos como prisioneiro. Então as consequências aqui de profecias que já foram lançadas estão se cumprindo. No seu lugar, a palavra de Deus vai nos dizer aqui que Zedequias assume o trono por ordem de Nabucodonosor e permanece 11 anos no poder, também fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O seu último ato como rei foi se rebelar contra a Babilônia. Então, a ruína espiritual é um processo. Lendo tudo isso aqui, o que me salta aos olhos aqui, o que me faz refletir, que eu quero trazer aqui, é que a ruína espiritual ela é um processo. Nós vamos vendo aqui que rei após rei, na sua maioria, eles decidem fazer aquilo que era ruim aos olhos de Deus, o que era ruim aos planos do Senhor. Eles não consultam a vontade de Deus, eles desprezam os seus mandamentos, eles mancham o nome de Deus com a idolatria. Então é uma sucessão de erros e nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes isso acontece nas nossas vidas e isso chega até nós de uma maneira muito sutil, isso chega até nós de uma maneira muito, muito delicada. É uma insatisfação com a igreja, uma insatisfação com o reino, o olhar para as vontades de Deus de uma maneira torta, é não entender os tempos, é não aceitar os processos, é não respeitar os processos de Deus, é antecipar e se comparar,
é colocando as minhas vontades acima do que o reino realmente precisa, é colocando sobre Deus um sonho que é meu, que não é dele, é colocando sobre Deus a responsabilidade de uma vontade que é minha e que não tem nada a ver com os planos dele para minha vida, é colocando, depositando em Deus frustrações que muitas vezes ele não tem culpa alguma de terem sido geradas. E aí são nesses pequenos detalhes, são nessas sutilezas que a gente vai se perdendo, que a gente vai se desviando do foco, que a gente vai se afastando do propósito. Então, a ruína espiritual é um processo. E muitas vezes, nessa ruína, nesse processo de ruína espiritual, nós nem percebemos. Então, a minha oração diante de todos esses fatos é que esses exemplos nos ajudem a não cometer esses mesmos erros. Que esses exemplos de tantas lideranças, de tantos reinados ruins, nos ajudem a não entrar nesse processo, nessa ruína espiritual. Nessa ruína espiritual. Porque senão, se nós entrarmos, provavelmente a gente vai colher os mesmos frutos que esses reis estão colhendo. Provavelmente a gente vai colher os mesmos frutos ou até piores, porque é muito ruim o que a gente vai ver acontecendo na vida dessas pessoas. E que se em nome de Jesus alguém já está nesse processo de ruína espiritual, que possa alcançar o favor de Deus através de uma oração de arrependimento, em uma atitude de arrependimento, em uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Deus é perdoador. Em nome de Jesus. E aí, finalizando o livro de 2 Reis, finalizando também o nosso vídeo, o nosso devocional, Jerusalém ela vai ser invadida então pela Babilônia. Nós vimos aqui que alguns reis que estavam liderando debaixo já do reinado, debaixo das ordens, do comando de Nabucodonosor, vão ser dominados totalmente pelo reino babilônico. Que no capítulo 25 a gente vai ver o relato da queda de Jerusalém. Então, devido à rebelião de Zedequias, Nabucodonosor ele ordena que haja um ataque total a Jerusalém. A cidade ela foi destruída, ela foi incendiada, uma calamidade aqui, uma destruição de toda a cidade, uma destruição do templo. Então, quando o profeta Ezequiel recebe a notícia, ele já estava ali no cativeiro há 12 anos e lamenta por ela. Ezequiel capítulo 33, versículo 22. Eles já estavam cativos quando eles recebem a notícia do que está acontecendo aqui. Então perceba que a Bíblia ela não foi escrita de uma maneira cronológica, ela não chega para nós de uma maneira cronológica, mas que a importância dos estudos da palavra. E eu, diante de todas as minhas limitações, espero poder ajudar vocês a trazer esse entendimento facilitado, de entender que os fatos se conectam, um livro se conecta ao outro. Por isso a importância de estudarmos a palavra. Por isso a importância de não sairmos por aí falando, pregando sem contextos do que realmente aconteceu. Os fatos históricos são muito importantes para que a gente entenda o que de fato aconteceu com o povo de Deus. Como chegamos até aqui, como essa palavra chega até mim, como essa palavra chegou e vai chegar até você e até as próximas gerações. Eu oro em nome de Jesus que você seja um transmissor, um compartilhador da palavra que está sendo pregada. Porque isso é de fato importantíssimo para nós, entender que os fatos vão se conectando, a história ela passa a ser mais real. Eu costumo muitas vezes, ao estudar da palavra, ou até mesmo num culto, às vezes fechar os olhos para poder me conectar e imaginar, fazer ligações daquilo que está acontecendo. Então, Ezequiel ele recebe essa notícia, ele já estava ali no cativeiro há 12 anos e lamenta por essa notícia. Esses aqui devem ter sido aqui dias de grande andor, dia de grande angústia na vida desses profetas. O cenário que eles estão vivendo é muito difícil. Então imagina aí as dores daqueles homens que foram levantados por Deus, de homens que já viveram e têm vivido ali consequências daquele movimento profético que foi gerado lá desde Elias. E que eles estão aí por diversas situações, por diversos lugares, semeando ainda frutos daquilo. E nesse momento já não semeiam mais o poder, mas sim palavras de duras correções.
de duras palavras que o Senhor, de duros fatos que eles estão vivendo, de duras sementes que germinaram e frutos amargos eles estão vivendo. E quão doloroso não é saber ali que a sua nação, a sua cidade, o seu país, o lugar de onde você vem, o lugar das suas lembranças está completamente destruído. O profeta Jeremias, ele descreve sobre esse triste momento. Ele compara Jerusalém a uma viúva, por exemplo. A uma viúva que está sozinha, uma viúva que está abandonada, completamente sem recursos. Então, esse capítulo aqui, o último capítulo do livro de 2 Reis, para mim, ele é um divisor de águas na história. Ele marca o fim dos reis de Israel, ele marca os fins do rei de Judá e o início do tempo dos gentios, como a gente pode dizer. Conforme ali descrito até mesmo nas profecias de Daniel. Ele começa a descrever um novo tempo na história. E realmente é muito triste saber que este aqui não era a maneira, não era essa maneira como Deus queria que a história fosse construída, como a história terminasse, mas que as escolhas erradas do ser humano, elas tornam realidade isso aqui. É muito triste ver o poder das nossas escolhas quando eles são mal executados. Então que nós temos em nossas vidas o cuidado de não cometer os mesmos erros que a gente está lendo aqui durante esses livros, de seguir os mesmos caminhos, as mesmas escolhas erradas. Que nós devemos manter sim as nossas vidas nos caminhos do Senhor, servi-lo com retidão, amá-lo com todo o nosso coração, com a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que tudo nos vá bem, para que corra bem, para que o plano dele aconteça como ele sonhou. Para que Deus não precise ficar o tempo inteiro fazendo concertos naquele que foi o plano original dele para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos garante, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é muito triste ver aqui que o cenário que esse povo está vivendo vai ser descrito por todos esses profetas. Quando Deus levanta o ministério profético ali através da vida de Elias e continua através na vida de Eliseu, e ele levanta ali uma escola de profetas, seguidores vêm, e ele começa a instaurar um ministério profético com poder. Eu tenho certeza que não era esse o plano de Deus, para que eles fossem levados cativo, que Israel fosse levado cativo, que Judá fosse levado cativo. Eu creio que o plano de Deus já não era nem que Israel e Judá, que houvesse reino do norte e reino do sul, era um reino só. Esse foi o legado de Davi, unificar os reinos de Israel, unificar as 12 tribos debaixo de um governo só, e um governo que estava voltado a Deus, um governo que vinha da vertical. Então é triste ver tudo isso acontecendo, é muito triste ver tudo isso acontecendo. E nós vamos ver aqui que, por exemplo, nos livros proféticos, as profecias que eles trazem para o povo remetem a esse tempo. Remetem ao tempo do exílio, remetem ao tempo onde o povo fica distante de Israel. E vai haver um tempo sim, onde o povo vai voltar para Israel, vai reconstruir o templo, mas que ainda assim está muito distante de Deus. A lei ficou distante, o povo esqueceu da palavra. O povo esqueceu da palavra. E o povo de Deus, quando esquece da palavra, o povo de Deus, quando esquece de tudo que ele fez, de tudo que ele é, não há como se relacionar com o Senhor sem a sua palavra. Não há como ter relacionamento com alguém que você não conhece. E não há como conhecer a Deus sem a sua palavra. Porque ainda que pessoas hoje vivam debaixo de uma agitação e um mover profético, não há como haver avivamento profético sem a palavra. Não há como ter adoração profética sem a palavra. Não há como ter arrependimento genuíno sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de quem Deus é. Então, que em nome de Jesus, um legado que fica para nós aqui é não cometer os mesmos erros, não cometer as mesmas falhas que esses líderes, que esses reis cometeram nesse tempo, para que nós não venhamos a sofrer as consequências que o povo de Israel está sofrendo por consequência disso. Automaticamente, para que o agir profético não seja calado, como está sendo aqui. É um agir profético que infelizmente não manifesta mais o poder, mas traz sim um duro cenário para que o povo entenda o que está acontecendo.
E tudo isso tudo isso acontece baseado no esquecimento e no esfriamento do povo ao se distanciar da palavra. Então, que em nome de Jesus, eu aqui como um servo do Senhor, humilde e cheio de limitações, mas eu declaro aqui que venha sobre nós, sobre cada um de nós, começar por mim, e isso transborde também na vida de vocês, um avivamento profético na palavra. Que a palavra de Deus seja revelada. Que esse propósito ele não começou para que simplesmente seja um prazer para mim, porque realmente, de fato, é um prazer sim poder trazer a palavra. Mas não por mim e não para mim, mas para o reino. Porque nós estamos vendo aqui os efeitos de quem vive sem conhecer da palavra. Então, que de fato essa palavra possa cumprir o propósito para qual ela foi gerada, de transbordar os corações, de trazer entendimento, que a leitura da Bíblia se torne algo prazeroso, que haja entendimento, que haja prazer em meditar nas Escrituras. Nós passamos tanto tempo lendo tantas coisas, nós lemos conceitos, nós lemos achismos, nós lemos teorias de pessoas, e o manual da vida está aqui na palavra, e a gente não entende, a gente não lê. Então, que em nome de Jesus, descomplicar a palavra, descomplicar a leitura da palavra, esse é talvez um dos meus maiores propósitos de vida. Levar a palavra de Deus, levar vida, levar cura, levar amor, levar alegria, levar tudo mais, respostas que estão escritas aqui. Que em nome de Jesus você me ajude nisso também. Compartilha a palavra de Deus com outras pessoas. Fale do amor do Senhor. Não permita que o povo venha sofrer assim como o povo está sofrendo aqui por não conhecer da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus eu abençoo este teu dia, eu abençoo aqui a vida de cada um de vocês. Amanhã tem mais vídeo, amanhã tem mais um novo livro começando, uma nova história sendo desbravada. E em nome de Jesus, mais poder e mais capacitação do alto vindo sobre cada um de nós. Amém? Deus abençoe, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.